Olá, boa tarde. Bem-vindo a você que está acompanhando a nossa programação. Agora vamos te deixar mais atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, o último dia de agosto. Vamos começar essa edição falando sobre a taxa de desemprego, que caiu para 79% no trimestre de maio a julho e é o menor percentual para o período dos últimos 9 anos. 8,5 milhões de pessoas estavam sem vaga no mercado. E segundo a PNAD contínua, divulgada hoje pelo IBGE, a renda média do trabalhador subiu R$ 19,00 e passou a R$ 2.935. A Secretaria de Saúde de São Paulo prorrogou até o dia 15 de setembro a campanha de vacinação contra a gripe. A aplicação de dose contra a influenza terminaria hoje. A meta é imunizar 90% do público-alvo a partir dos 6 meses de idade, mas a adesão não chegou nem a 50%. Graças às campanhas, o número de óbitos causados pela doença diminuiu em mais de 20% no período de um ano. E olha só, o Brasil bateu recorde de doações de órgãos no primeiro semestre do ano. Entre janeiro e junho, o país registrou uma média de 19,2 doadores por milhão de habitantes. Por outro lado, de acordo com a Associação Brasileira de Doação de Órgãos, o número de famílias que se recusam a doar segue em patamar mais alto que antes da pandemia. Isso significa um aumento em comparação ao período da pandemia de Covid, quando a taxa de transplantes recuou. De 2020 a 2022, ela virou de 15,8 a 16,4 doadores por milhão de habitantes, na comparação do mesmo período do ano anterior. Agora, a expectativa da associação é que esse valor chegue a 20 até o fim do ano de 2023. Também houve aumento da doação de alguns órgãos específicos. No caso do coração, por exemplo, a taxa passou de 1,7 transplante por milhão de habitantes em 2022 para 2,0 neste ano, enquanto o de fígado foi de 10 para 10,9 no mesmo período. Já o pulmão teve recuo de 0,5 para 0,3. Apesar do recorde, a proporção de famílias que recusam a doação de órgãos segue no mesmo patamar do ano passado, mais alto do que o registrado no período anterior à crise sanitária. Pela legislação brasileira, a doação só acontece se o paciente tiver o diagnóstico de morte cerebral e a família autorizar o procedimento. Em todo o país, foram 6.793 casos possíveis de doação durante o primeiro semestre, mas só 3.472 foram de fato realizados. Em 1.684 oportunidades, a doação não ocorreu porque a família não autorizou o procedimento. Entre janeiro e junho do ano passado, tinham sido 1.608 recusas. Em 2021, tinham sido 1.113, enquanto em 2019, antes da pandemia, eram 1.302 recusas. Outros motivos para que a doação não acontecesse incluem contraindicação médica, 17% dos casos, parada cardíaca, 7% e morte encefálica não confirmada, 7%, entre outros. Ao todo, foram realizados 4.247 transplantes de órgão de janeiro a junho. O rim lidera a lista com 2.847 dos transplantes, sendo que em 382 dos casos, o doador era um paciente vivo. Em segundo lugar está o fígado, com 1.103 transplantes, sendo 85 de pacientes vivos. É possível doar em vida até 70% do órgão. A lista segue com 208 corações, 56 pâncreas, 32 pulmões e um multivisceral. Também foram realizados 7.868 transplantes de córnea e 2.067 de medula óssea. Os estados que lideram as doações foram Paraná, com 42,5 doações por milhão de habitantes, Santa Catarina, 41,5 e Rondônia, 30,4. A maior fatia de doadores é de homens de 50 a 64 anos que foram vítimas de AVC, o acidente vascular cerebral. Segundo o levantamento da associação, 13% das doações ocorre com pacientes acima dos 65 anos e mais de 40% são do tipo sanguíneo O. E agora vamos ao Minuto da Economia desta quinta-feira.
A história de desonerar a folha de pagamento de 17 setores da economia que mais dão empregos no país ainda vai dar muito pano para manga. Os beneficiados contribuem menos com a Previdência Social, mas não são os trabalhadores, mas as empresas. Esta discussão é antiga, mas agora colocaram um jabuti goela abaixo do governo. Recentemente, o Senado estendeu a desoneração da folha de pagamento das cidades que têm menos de 142 mil habitantes, o que diminui a arrecadação do governo em quase 10 bilhões de reais. É dinheiro para o INSS. Aí a matéria foi para a Câmara e ontem os deputados decidiram liberar geral. Desoneração para todos os municípios. Neste caso, mais um rombo de 10 bilhões de reais para o governo, que está tentando zerar as contas do orçamento. Como houve alteração, a matéria vai voltar para o Senado. E, como sempre, lá vai negociação. Resumindo, seja direita, centro ou esquerda, governar é difícil. Com os crescentes números de roubos em condomínios de alto padrão na cidade de São Paulo, a solução encontrada para se proteger dos criminosos foi o uso da inteligência artificial para analisar as câmeras de monitoramento e identificar potenciais riscos à segurança, como aglomerações de pessoas e movimentações em locais proibidos. As imagens de vídeo são vistas pela inteligência artificial que faz comparações com o que ela aprendeu como normal por meio das configurações. Com isso, ela identifica situações suspeitas ou fora do padrão. Esse tipo de vigilância é possível graças à capacidade de aprendizagem contínua dos programas. Hoje, eles auxiliam principalmente nos controles de acesso e segurança. Uma câmera da rampa de acesso de veículos pode disparar o alarme se identificar um pedestre no local, o que pode ser uma tentativa de invasão. Da mesma forma, o sistema pode ser ensinado a alertar as equipes de segurança em caso de aglomerações, o que pode ser um arrastão. Sempre é necessária a análise do agente de segurança. As vantagens são a agilidade na identificação do risco, a redução da possibilidade de falha humana e o rápido acionamento das equipes de segurança. A inteligência artificial complementa o trabalho dos agentes de segurança e porteiros, captando detalhes que fogem ao olho humano, como uma pessoa armada num grupo. A expansão da inteligência artificial nos conjuntos residenciais já é uma realidade por causa dos investimentos dos condomínios em segurança, prioridade em todas as regiões. A preocupação de zeladores, síndicos e líderes comunitários é evitar o que aconteceu em um condomínio do Jardim Paulistano, na zona sul de São Paulo. Pelo menos 17 homens invadiram o conjunto habitacional. Os moradores de duas casas chegaram a ser amarrados e presos na sala do zelador. Os ladrões teriam levado 3 milhões de reais em joias. De acordo com a polícia, eles estavam bem armados, inclusive com fuzis. Vizinhos relatam que os ladrões entraram em um imóvel vizinho, que será demolido e que possui uma parte mais baixa do muro e não tem cerca elétrica, e conseguiu invadir o condomínio onde ocorreu o crime. O Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro multou a empresa Burn em 10 milhões e 700 mil reais pela espuma provocada no sistema de abastecimento de água do Guandu. Foi provado o despejo de uma quantidade de detergente 2 vezes maior que o permitido por lei nas galerias pluviais da empresa. O produto vazou para o rio, o que teria obrigado o fechamento do sistema e a suspensão do fornecimento de água para mais de 11 milhões de pessoas durante mais de 13 horas. A empresa diz que não foi a culpada pelo que aconteceu. E antes da gente encerrar, olha só, as áreas de patrimônio mundial da Unesco são a última linha de defesa de algumas das espécies mais ameaçadas do mundo. E caso sejam extintas, vamos perder uma grande parte da compreensão da história da biodiversidade do nosso planeta. Por isso, a ONU fez um apelo para que os países deem mais atenção e tomem todos os cuidados necessários com esses locais. Os 1.157 sítios naturais e culturais inscritos no Patrimônio Mundial da Unesco representam menos de 1% da superfície terrestre. Mesmo assim, estes locais detêm mais de 20% das espécies mapeadas no mundo. É o que afirma um estudo da Unesco sob o título Patrimônio Mundial, uma contribuição única para a conservação da biodiversidade. A partir daí, a agência da ONU faz um apelo de proteção a estes locais aos 195 países signatários.
Para as Nações Unidas, as áreas inscritas na lista de patrimônio mundial constituem a última proteção das espécies ameaçadas no mundo. A ONU dá como exemplo os últimos pandas ou rinocerontes na natureza, 2 espécies que estão em sítios de patrimônio mundial. O estudo da Unesco afirma que 1.157 sítios abrigam mais de 75 mil espécies de plantas e mais de 30 mil espécies de mamíferos, pássaros, peixes, répteis e anfíbios. Estes locais protegem mais de 20 mil espécies ameaçadas no mundo. O problema é que o estado de preservação de 1/3 dos sítios naturais está ameaçado pela mudança climática, o que significa que é urgente realizar ações de adaptação e prevenção. E eu fico por aqui. Mais notícias daqui a pouco às 6h30 com a Maria Alice Dias e a Júlia Dariva. Eu volto ao vivo às 10 da noite ao lado de Alexandre Giaquetto no Jornal das 22 e espero por você. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de quinta-feira para você. Até mês que vem. Tchau.